Muitas pessoas podem pensar que o naufrágio mais mortal da história foi o do Titanic, mas na verdade esse triste título pertence a outro navio, o El Guzlov. Esse acidente, ocorrido em 1945, é considerado um dos grandes marcos da navegação mundial, pois resultou na morte de mais de 9.000 pessoas. A maioria, mulheres, crianças e idosos que tentavam fugir da Segunda Guerra Mundial. Embora seja menos conhecido do que o naufrágio do Titanic, o naufrágio do navio El Guzlov é um evento tão devastador quanto, e a sua memória deve ser sempre lembrada. O navio El Guzlov foi um navio de cruzeiro alemão convertido em um navio hospitalar na Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado para levar 1.500 passageiros, porém, após o fim da Batalha de Stalingrado em 1943, o navio foi usado para transportar refugiados alemães que fugiam do avanço soviético. Em 30 de janeiro de 1945, o navio partiu de Gdynia, na atual Polônia, com cerca de 10.000 refugiados a bordo, a maioria deles mulheres, crianças e idosos, em direção ao porto de Kiel, na Alemanha. Porém, durante a viagem, o navio foi torpedeado pelo submarino soviético S-13 e levado ao fundo do mar, resultando na morte de mais de 9.400 pessoas, incluindo 5.000 crianças, tornando-se assim o maior desastre marítimo da história em números de mortos. À medida que o navio afundava, a maioria dos passageiros estava desesperada para escapar. Muitos foram incapazes de sair das cabines ou do convés, acabando por perecer em meio à água gelada do Mar Báltico. Na noite fria em que o acidente ocorreu, um projétil atingiu a dianteira do navio e quem estava perto do ponto de impacto foi vaporizado. Portas herméticas foram fechadas para selar a área, mas acabaram isolando tripulantes. O navio começou a tombar para a esquerda e logo se tornou impossível acessar os botes devido à inclinação. Muitos passageiros caíram no mar e outros morreram pisoteados durante o tumulto. Alguns oficiais, desesperados, atiraram em seus próprios parentes e se mataram. A inclinação do navio complicou ainda mais o acesso aos botes do lado direito, e muitos náufragos pularam na água gelada para tentar sobreviver, porém sem conseguir a ajuda dos botes já lotados. Algumas crianças acabaram se afogando, pois os coletes salva-vidas eram tão grandes que não as protegiam adequadamente. A situação piorou quando alguns náufragos foram agredidos por aqueles que já tinham garantido um lugar nos botes. O navio El Guzlov foi uma das opções de transporte oferecidas para esses refugiados, mas não estava preparado para enfrentar um ataque como o que ocorreu. Após a guerra, o naufrágio do navio El Guzlov foi pouco comentado na imprensa e, em geral, ficou esquecido no meio das enormes perdas que a guerra trouxe. No entanto, a tragédia foi lembrada através de livros, filmes e documentários que ajudaram a manter viva a memória das vítimas. O naufrágio do navio El Guzlov é uma história de muita dor e sofrimento e nos lembra daqueles que perderam suas vidas em uma das maiores tragédias marítimas da história há quase 80 anos atrás.